Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Santa Dulce dos pobres, cuja memória hoje nós lembramos, rogai por nós. Dileto ouvinte, nesta quarta-feira, dentro da Semana Nacional da Família, quero convidá-los a contemplar o dom dos filhos como responsabilidade e bênção, dom do amor de Deus e tarefa de santificação para os pais. A Sagrada Escritura, através do Salmo, nos ensina o seguinte: os filhos são herança do Senhor, recompensa que Ele dá. Salmo 126. Ou seja, eles não são propriedade privada, nem projeto pessoal, mas dom sagrado confiado aos pais para que sejam formadores da vida e da fé. A base fundamental e elementar do sacramento do matrimônio é a unidade do casal, a geração e educação da prole, dos filhos. E nós precisamos entender que os filhos são dons que vêm pela fé para serem realmente formados pelos pais, sobretudo para Deus. Como os filhos são dons, nós não podemos dizer que nós temos direito de ter filhos. É um dom. Muitos casais, por causa de dificuldades de saúde, não podem ter seus filhos. A esses casais, a Igreja sempre orienta a viver o matrimônio na alegria, sempre abertos à vida, mas se a vida não veio, que exerçam também a paternidade, a maternidade espiritual com os sobrinhos, pelos sacerdotes, enfim, mesmo o casal que não obteve filhos por problemas de saúde, não pode deixar de exercer essa paternidade e maternidade. Deus chama. Nós temos na diocese, inclusive, lideranças de movimento de casais nossos, de casais maravilhosos que, infelizmente, não tiveram como ter os filhos, mas são casais que vivem o seu apostolado em favor da família, em favor do bem da igreja. A gente não pode parar por causa disso. Nesse mundo atual nosso, nós temos vivenciado nos últimos 70 anos a inserção de uma mentalidade anticoncepcional e utilitarista dentro do universo da família, levando os casais a rejeitarem os filhos ou a vê-los como obstáculo. Isso é extremamente pagão e a gente precisa, dentro desse contexto, reafirmar que a vida é sempre um bem e que cada criança é um pensamento de Deus tornado carne dentro da família. A nós, sacerdotes, cabe pregarmos duramente a defesa da vida e a defesa da família numerosa, com seus filhos inclusive. Nós não podemos ter medo de falar isso. Nós não podemos ter medo de rechaçar essa mentalidade feminista, hoje muito difundida pelo marxismo cultural, que quer a todo custo destruir esse núcleo fundamental da sociedade, que é a família, segundo o olhar de Deus. Nós não podemos admitir isso. E eu sei que esse pensamento pagão, ele tem forçado muito a mentalidade, inclusive do clero, para não tocar nesses assuntos. Ou até mesmo incutindo no coração de muitos sacerdotes um aconselhamento para que os casais não tenham mais de 1, 2 filhos. E esse não é o trabalho nosso de padre. Nós precisamos defender
as famílias numerosas. Se os casais querem esparçar um tempo para ter os filhos, que use o método natural, mas mesmo assim, usando o método natural, precisa estar com o coração aberto para eventuais filhos que possam vir fora desse cuidado. O número de filhos não é determinado apenas pelo conforto ou a conveniência, mas pelo amor generoso e responsável, guiado pela oração e pela consciência iluminada pela fé. O mundo tem muitos lugares ainda para as pessoas, e um casal cristão não pode ser aberto à vida ou limitado ao número de filhos pelo seu próprio querer. O casal cristão precisa ter essa generosidade, precisa rezar em cima disso. São João Paulo II dizia: os filhos não são um peso, mas uma prova do amor fecundo do casal. Eu vejo com muita esperança e com muita alegria o ressurgimento de famílias numerosas, inclusive na nossa diocese. Onde está a raiz da crise vocacional, se não também na falta de filhos das famílias? Famílias que não têm filhos, 1, 2 filhos, ninguém vai querer ir para o seminário ou ser freira, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque as famílias precisam ter filhos e filhos bem formados. Para isso não precisa de riqueza, mas precisa de disciplina e responsabilidade. O dom dos filhos traz consigo uma responsabilidade sublime: cuidar, proteger, formar e conduzir os pequenos para os céus. Ontem nós lembrávamos do papel da mãe dentro da família, e a mãe é essa mestra que cuida, que forma, que zela da fé dos seus filhos para conduzi-los ao bem, conduzi-los ao céu. Ser pai e mãe é ser colaborador de Deus na construção de uma nova humanidade. Hoje, ao celebrarmos Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil, vemos em sua vida uma maternidade espiritual fecunda desta humilde religiosa. Ainda jovem, ela acolhia doentes, pobres e crianças abandonadas. Fundou obras de caridade que continuam a salvar vidas. Embora não tenha sido mãe biológica, Santa Dulce foi mãe de milhares. Ícone da maternidade espiritual, ensinando-nos que o amor pelos pequenos é o caminho para o céu. Os pais cristãos devem formar seus filhos na fé, ensinando-os a rezar, a obedecer, a amar o próximo, a respeitar os mandamentos, a respeitar a obra da criação. Não basta dar comida, roupa ou estudo, é preciso dar Deus aos filhos. Deus em primeiro lugar. É ensinar-lhes a distinguir o bem do mal, a frequentar os sacramentos, a temer o pecado e a amar a verdade. A omissão na formação cristã dos filhos é uma grave falta diante de Deus, e muitos casais têm pecado nesse sentido. Muitos se perdem porque os pais não souberam ou não quiseram ensinar-lhes os caminhos da vida. Santa Teresa de Calcutá ensinava: quer mudar o mundo? Vá para casa e ame sua família. Exatamente. E amar os filhos é também corrigir, orientar, disciplinar com firmeza e ternura, sem permissividade nem autoritarismo. O lar cristão, meu dileto ouvinte, é o primeiro seminário, o primeiro convento, a primeira escola. Se os filhos forem educados na fé, na oração e na castidade,
será possível restaurar a sociedade e renovar a igreja. Mas isso é claro. Nós temos muitas dificuldades nos seminários porque os nossos seminaristas muitas vezes vêm por graça de Deus, mas sem aquela fundamental formação que o pai e a mãe devem dar aos filhos. Quantos santos tiveram mães que plantaram neles o Evangelho com lágrimas e orações? Santo Agostinho é um belo exemplo disso. Sua conversão foi regada pelas lágrimas de sua mãe, Santa Mônica. A santidade dos filhos começa muitas vezes no joelho das mães e na autoridade amorosa dos pais. Peçamos, portanto, prezado ouvinte, dentro desta Semana da Família, que o Espírito Santo hoje fortaleça todos os pais e mães. Que os filhos sejam acolhidos com gratidão, educados com coragem e amados com generosidade. Que nenhuma criança seja rejeitada, negligenciada ou desprezada. E mais uma vez, nós podemos pegar esta frase de Santa Dulce dos Pobres: se houvesse mais amor, o mundo seria outro. Comecemos esse amor em nossa casa, no cuidado e na educação dos filhos, pois eles são o amanhã da igreja e da sociedade. Nada contra os animais, mas é uma imoralidade muitos casais que não querem ter filhos e adotam animais no lugar dos filhos. Isso não cheira bem a cristianismo. Precisamos pensar nisso. Nunca trocar o amor aos filhos, o amor pelas crianças, em detrimento do amor aos animais. Assim seja. Amém. O Evangelho de hoje, Mateus 18, 15 e 20, nos ensina o valor da correção fraterna, da autoridade espiritual e da presença de Cristo na comunhão. Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular. No contexto familiar, isso é uma lição preciosa. Os pais têm o dever de corrigir os filhos com amor, e os filhos devem aprender a escutar a voz dos pais como eco da voz de Deus. A correção amorosa não é julgamento, mas caridade. Ignorar o pecado de quem amamos é uma forma de abandono. Corrigir é cuidar da alma do outro. Jesus também afirma: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Isso se aplica à autoridade da igreja, mas também à autoridade espiritual dos pais sobre os filhos. Quando os pais agem com justiça, com amor, exerce uma missão que tem reflexos eternos. Por fim, o próprio Jesus declara: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A família que reza unida, que ama e perdoa, é lugar da presença viva de Cristo. Ele está ali, como no lar de Nazaré. Dileto ouvinte, que a sua família, que cada família, especialmente os pais, saibam conduzir os filhos com sabedoria e coragem, para que nenhum deles se percam, como diz o Evangelho, e que o amor reine no coração do lar, com a bênção de Santa Dulce dos Pobres e a intercessão de São José, Pai adotivo de Jesus. Amém. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Rezemos. Ó Jesus, Mestre divino, fonte da vida e da graça,
Abençoai todas as crianças e jovens, despertai neles o desejo da santidade, fortalecei os pais e mães em sua missão de educar, dai-lhes luz e coragem para formar filhos fiéis a vós. Que cada filho seja acolhido como bênção e conduzido com responsabilidade ao vosso reino. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Que Deus abençoe você, sua família, abençoe os nossos doentes, os que estão necessitados de cura e de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada quarta-feira na luz do Senhor. Amém.